Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui no 6º capítulo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, onde aparece aqui os juízos de Deus e a ira do Cordeiro. Então nós vamos fazer a leitura do texto, vamos fazer uma breve explicação do texto e uma aplicação desse texto para o nosso dia a dia. Apocalipse 6 diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Aí vem o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques azeite e o vinho. Aí vem o 4º selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e o meio das feras da terra. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí o versículo 11 diz: Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aí vem o 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho. Quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Apocalipse capítulo 6, de 1 a 17. O que nós podemos aprender nesse lindo capítulo de Apocalipse? Apocalipse 6, o tema é os juízos de Deus e a ira do Cordeiro. Vemos aqui o livro e vemos aqui os selos, né? Apocalipse 5 terminou com o Cordeiro, que é Jesus, tomando o livro selado na mão de Deus, e ele é o único digno de abrir este livro selado com a sua mão. Apocalipse 6 representa e apresenta aqui a abertura dos primeiros 6 selos, os primeiros juízos, né? A série de juízos descrito no período tribulacional de Apocalipse. O 7º selo é aberto apenas no capítulo 8, iniciando então um outro período de juízos chamado das 7 trombetas. É interessante que esses juízos não são meramente simbólicos, mas representam catástrofes, tragédias reais que acontecerão na terra nesse período tribulacional. Eles são progressivos em intensidade e são derramados sobre a humanidade ímpia, como uma prévia do juízo final. É interessante que o tema central é isso: a abertura dos selos, revelando a justiça divina em ação contra todo o pecado e contra toda rebelião humana, demonstrando aqui que a ira do Cordeiro é uma realidade terrível.
Então, cuidado com o pecado e não se rebele jamais contra Deus. Primeiro selo, né? O primeiro destaque aqui é o primeiro selo, o cavalo branco, chamada falsa paz, do versículo 1 ao versículo 2. Vemos um convite e a aparência, né? Quando ele diz vem, diz o texto, a voz do comando é provavelmente de um dos seres viventes. O cavaleiro aqui monta um cavalo branco e tem um arco e recebe uma coroa e sai conquistando. A interpretação desse texto é que este não é Cristo que aparece em um cavalo branco lá em Apocalipse 19, com uma espada e não um arco. Representa o falso messianismo, né? O anticristo, o antagonismo político-militar e o engano satânico que caracteriza a história humana. O cavalo branco simula paz, vitória e pureza, mas é uma imitação maligna. O arco representa um instrumento de guerra à distância, simbolizando agressão e conquista militar. E a coroa, aqui a palavra no original grego Stephanos, significa coroa de vencedor e não a coroa real, que daí é de diadema, fala de vitórias apenas temporárias, que é o que o anticristo vai fazer no período tribulacional. A aplicação profética disso é que esse cavaleiro representa o espírito de conquista, o imperialismo, a falsa paz do anticristo, que tem marcado sempre a história humana, mas que vai se intensificar muito no período tribulacional. É a paz e segurança enganosa de que se fala lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. É a pretensão humana de resolver os seus problemas sem Deus, culminando na figura, então, dessa persona não grata, que é o anticristo. Aí vemos o segundo selo, o cavalo vermelho, que representa a guerra, dos versículos 3 ao 4. A cor e a missão desse cavalo. Um cavalo vermelho, sangue. E a cor vermelha representa o derramamento de sangue, a guerra e a violência intensificada nesse período. Poder ao cavaleiro, porque a Bíblia diz que foi-lhe dada de tirar a paz da terra. E a consequência é que, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E a arma aqui é uma grande espada, ou seja, uma guerra generalizada e de curta distância. Aplicando de forma profética aqui a falsa paz do primeiro selo e de forma inevitável dá lugar aqui à guerra aberta entre os homens. O pecado gerando violência ainda maior, é o que diz Tiago 4, de 1 a 2. É interessante que esse selo revela a incapacidade do homem de estabelecer uma paz permanente. Só Deus faz isso. Quando Deus retira sua mão restritiva, a natureza pecaminosa humana se manifesta em conflitos, guerras civis e guerras internacionais. Aí vemos o terceiro selo, o cavalo preto, que representa a fome, dos versículos 5 ao 6. A imagem aqui é uma imagem de escassez. Um cavalo preto, representa luto, fome e miséria. E o cavaleiro aqui é aquele que segura uma balança na mão, um instrumento para medir alimentos em tempos de escassez extrema. A voz profética nós vemos no versículo 6, uma voz no meio de 4 seres viventes. Provavelmente a voz do próprio Cristo, controlando a medida desse juízo. Uma medida de trigo por 1 denário, diz o texto, significa que 1 denário era o salário de um dia de trabalho naquela época, na antiguidade. Um homem trabalhava um dia inteiro para comprar pão apenas para si mesmo. E as 3 medidas de cevada de 1 denário representam a cevada, que era um alimento inferior, ou seja, um alimento secundário, né, inferior. A situação é de uma fome severa que vai acontecer, onde as famílias terão que se contentar com comida de pobre, em outras palavras. E não danifiques o azeite e o vinho, isso indica uma fome seletiva, que atinge os grãos básicos, mas poupa os luxos das pessoas mais abastadas e ricas, que representam o azeite e o vinho. Os ricos ainda terão seus luxos, enquanto os pobres morrerão de fome, aumentando ainda mais a injustiça social entre os homens. Aí vemos uma aplicação profética aqui. A guerra, o segundo selo, sempre resulta em fome, o terceiro selo. É uma cadeia de consequências do juízo divino entre os homens.
Mas Deus, em sua misericórdia, mesmo do juízo, estabelece um limite quando ele diz não danifiques. Ou seja, sua ira é medida, mas é controlada também. Aí entra o quarto selo, o cavalo amarelo, que representa a morte. Versículos 7 a 8. A cor e o nome, né? Um cavalo amarelo ou esverdeado pálido. É a cor de um cadáver, representando doença, pestilência e morte. O nome do que estava montado nele era morte, diz o texto. Ou seja, era a personificação do último inimigo. E o inferno, o Hades aqui no original grego, o seguia. O Hades, né, o Hades é o lugar dos mortos. E a morte ceifa e o Hades, o inferno aqui, recolhendo os mortos. Então vemos a abrangência aqui do juízo no versículo 8. Foi-lhes dado autoridade para matar. Ou seja, os 4 meios de destruição formam um resumo aterrador. A espada fala de continuação de guerra. A fome fala de continuação de escassez. A pestilência, ou mortandade, fala de doenças pandêmicas. Olha aí, o Covid já rolando, preparando a humanidade já para isso. E o ferro e os animais selvagens fala de um colapso aqui da civilização, onde a natureza se revolta contra o homem. O alcance também é mencionado, né, sobre a 4ª parte da terra. Este não é ainda um juízo final, mas um juízo parcial, dando tempo ao arrependimento, que não virá, segundo nos afirma Apocalipse 9, 20 a 21. Então a aplicação profética é que os 4 cavaleiros agem em conjunto. O engano leva à guerra, a guerra leva à fome, a fome leva à morte. É um ciclo vicioso e devastador de juízo de Deus sobre o mundo em rebelião. Aí entramos no 5º selo, as almas debaixo do altar, o clamor dos mártires, do versículo 9 ao 11. Vemos primeiramente no versículo 9 uma cena de consolo, né? Uma mudança de cenário, da terra para debaixo do altar celestial. Quem são eles? E o texto diz, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. São aqui, é claro, os mártires de todas as eras, mas especialmente os da grande tribulação. No versículo 10 vemos um clamor por justiça, quando o texto diz, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Este não é um grito aqui de vingança pessoal, mas um apelo pela justiça e a santidade de Deus. Eles clamam pelo nome de Deus e que esse nome seja vindicado pela sua causa, que era defendida por eles, a causa do Evangelho de Jesus. E aí vemos a resposta de Deus, versículo 11. Um conforto imediato. Foram dadas a cada um deles vestes brancas, simbolizando aqui pureza, vitória e justificação que Deus faz por nós. Estes estão salvos e seguros no Senhor. Mas também vemos uma exortação à paciência, ainda por um pouco de tempo. E vemos também a razão aqui, até que se complete o número de conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos. O plano de Deus inclui um número definitivo de mártires, daqueles que morrem pela sua fé. E a igreja deve estar preparada para sofrer e, se necessário, morrer por causa da sua fé. A aplicação profética disso é que este selo responde à pergunta: onde está a justiça de Deus diante do sofrimento dos inocentes? E a resposta é: Deus vê, Deus registra e Deus vingará os seus. O sangue dos mártires clama e Deus ouve lá dos céus. Aí vemos o 6º e último selo, o terror cósmico, a ira do Cordeiro, dos versículos 12 a 17. Os cataclismas cósmicos, né? Dos versículos 12 ao 14. O terremoto tão forte que afeta até os corpos celestes. O sol negro como o pano de silício. A lua como luas de sangue. As estrelas caem no céu, caem na terra, né? Do céu cai na terra. O céu é recolhido como um pergaminho e montes e ilhas removidos dos seus lugares. Provavelmente aqui uma referência a terremotos terríveis que acontecerão nesse período tribulacional. Então, essa não é uma linguagem meramente
poética. Descreve um colapso total da ordem cósmica nesse período, uma coisa terrível que vai acontecer, desastres, tragédias, crises terríveis, catastróficas e naturais. É o fim do mundo como o conhecemos. Aí vem o 15 e 17, a reação da humanidade. Quem são, diz o texto, né? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, inclui todas as classes sociais, sem distinção. E o que fazem eles? Se escondem nas cavernas, nos penhascos dos montes. E o que dizem? É um grito de desespero total. Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, ou seja, uma referência a Deus. E da ira do Cordeiro, uma referência a Jesus. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Então, uma aplicação profética disso é que o clímax dos selos é a revelação da fonte de todo juízo, a ira de Deus e a ira do Cordeiro. É interessante que a expressão a ira do Cordeiro é profundamente significativa. Aquele que foi o Cordeiro sacrificial para morrer, para salvar a nós pecadores, ele será o mesmo Cordeiro que voltará para julgar os que rejeitarem a sua salvação. Então o problema final do homem ímpio não são os cataclismas, naturais, mas sim estar face a face com o Deus santo, irado contra o seu pecado. E diante disso, diante dos olhos de chamas de fogo, os olhos que tudo vê, não há escape. Então, algumas lições preciosas, concluindo tudo que nós ensinamos aqui de Apocalipse capítulo 6. Algumas lições solenes acerca dos 6 selos. Primeiro, vemos aqui a realidade do juízo de Deus. O pecado tem consequências e Deus não ficará passivo para sempre ou impaciente, não. Impassível para sempre. Não. A sua justiça exige que o mal seja punido. Deus não é um ser passivo. Deus é proativo, ele tem um controle de toda a história. Segundo lugar, a ira do Cordeiro é terrível. Então não subestime a santidade de Deus. Aquele que morreu por amor a você, a mim, a cada um de nós, também julgará em justiça todos os homens, toda a humanidade. Então rejeitar a graça de Deus no tempo da oportunidade é ficar exposto à ira no tempo do juízo que virá futuramente. Terceiro lugar, a perspectiva eterna do sofrimento dos santos. Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo. Ele os veste de branco e lhes garante que a sua causa será vindicada. O clamor dos mártires será respondido. Quarto lugar, a ilusão da segurança humana. Reis ricos e poderosos serão igualmente impotentes diante dos juízos de Deus. Nenhum poder humano oferece refúgio contra a ira do Cordeiro. E, quinto lugar, o apelo urgente ao arrependimento. A pergunta dos ímpios, quem pode sustentar-se? É como termina esse provérbio, esse capítulo. E não tem resposta, fora de Cristo. Fora de Cristo, ninguém pode se sustentar. A única segurança é se refugiar no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, antes que a sua ira chegue. Os eventos escatológicos e proféticos que ainda vão acontecer. Então, em Cristo, estamos seguros. Fora dele, não há esperança. Vou repetir, em Cristo, estamos seguros. E fora dele, não há esperança. Então, o desafio final para nós é que, enquanto a porta da graça ainda está aberta, corra para o abrigo que é Jesus Cristo. O Cordeiro que morreu para salvar é o mesmo que virá para julgar a toda a humanidade. Então, escolha hoje estar escondido nele, em Cristo, para que no grande dia, na volta gloriosa de Jesus, nesse período dos juízos, você não precise pedir que as pedras caiam sobre você para escondê-lo da face do Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quero mandar um abraço ao Sérgio Valente, a Camila Godoy, o Rodrigo Gazi, arquiteto, o Edinho Aguiar, nossos queridos irmãos estão aqui online conosco. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horários da igreja, endereço da igreja, horários de culto, as nossas mídias sociais, as informações para contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo.
Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. Não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, o seu nome, o seu telefone, da onde você está nos assistindo, pedidos de oração, coloca aqui embaixo o que você aprendeu a partir de Apocalipse capítulo 6 e continue nessa jornada linda e maravilhosa sobre o livro tão tremendo, misterioso, mas ao mesmo tempo que traz revelações preciosas dos eventos do passado, presente e dos eventos que ainda estão por vir. Então continue conosco nessa jornada linda através do livro de Apocalipse. Se você ainda não é nosso assinante no YouTube, torne-se assinante do nosso canal, para que você receba conteúdos exclusivos para quem é assinante. Aperta aqui e torne-se assinante do nosso canal, tá bom? Um grande abraço, beijão, Deus os abençoe. Pai, nós encerramos agora, colocando toda essa palavra diante do Senhor da tua presença. Fortalece os que estão nos ouvindo, que eles estejam refugiados, abrigados no Senhor, que a tua presença gloriosa esteja com eles, trazendo milagres, sinais, maravilhas, fortalecendo, levantando, ó Deus, e manifestando graça, glória, milagres, poder e unção de Deus sobre cada um deles. Aqueles que estão longe sejam trazidos para perto, sejam restaurados, libertos, curados, salvos, transformados pelo poder de Deus. Nós abençoamos a vida de cada um deles e declaramos a tua presença gloriosa sobre eles. Ó Deus, transformando as suas vidas e restaurando todas essas coisas. Em o nome de Jesus. Amém e amém.